Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal. Eu tenho a satisfação hoje de receber o Gustavo Hohendorf. O Gustavo é reprogramador comportamental positivo. Gustavo, seja bem-vindo ao programa. Obrigado por ter aceito o meu convite. Está aqui hoje me ajudando a fazer o Prime TV. Eu que agradeço uma oportunidade incrível como essa de contribuir de alguma maneira com o seu telespectador de altíssimo nível. E um programa como esse não tinha como eu estar de fora. Obrigado pela oportunidade. Agora, para o nosso telespectador entender o que é reprogramador comportamental positivo. Isso é uma boa pergunta. Na verdade, essa metodologia eu acabei criando um pupurri de diversos conhecimentos. Então, eu já venho estudando o comportamento humano há mais de... Se eu falar para você, uns 44 anos, que é a idade que eu tenho, porque a gente vem se estudando, vem se analisando e vem se aprofundando com isso, mas uns 20 anos para cá me dediquei a isso, então... Tenho formação em programação neurolinguística há mais de 15 anos, coach tanto aqui no Brasil quanto fora já há uns bons anos, ainda antes de se tornar um grande vetor hoje da sociedade com relação à popularidade do coach. Tenho trabalhos desenvolvidos desde a indústria farmacêutica, que eu fui muito bem treinado para trabalhar com médico, né? Então a gente tinha que saber um pouquinho sobre o comportamento humano, então eu fui apanhando, todos apanhados e mais de 200 livros lidos para eu conseguir montar essa metodologia da reprogramação, especificamente com encontros de física quântica, comportamental, um pouco de psicologia positiva. Não sou psicólogo, sou administrador, mas o administrador tem que entender de pessoas, né? Então isso tudo me capacitou a montar essa metodologia que é para simplificar a vida. E às vezes o menos, às vezes não, sempre, o menos é mais. Só que é difícil a gente chegar a esse menos, né? O desafio é isso. Então, quando a gente descomplica, na própria Bíblia, você enxerga o cisco que está no olho da outra pessoa, mas não enxerga a trave que está no teu. Então, quando a gente consegue, de uma maneira simples, ajudar as pessoas a enxergar um trilho, a produtividade aumenta, a colaboratividade e a relação interpessoal também melhora. Então, foi com esse intuito que eu acabei criando a reprogramação, porque a gente está, por anos, programados pela sociedade, por religião, por pai, por mãe, por time de futebol, por essas coisas todas. E aí a gente acaba tendo escapes de energia tão fúteis que a gente deixa de ser produtivo. E quando você consegue reprogramar o teu comportamento, ou seja, o teu corpo e tua mente a teu favor, de uma maneira positiva, tudo se torna positivo, se torna muito mais próspero em todas as áreas da tua vida e muito mais produtivo. Que daí a gente consegue ter longevidade com qualidade. Eu tenho dito que nós não temos controle de nada na vida, né? Não temos controle da nossa própria vida, nós não temos controle da nossa família, das nossas finanças, da nossa saúde física, mas nós podemos controlar algo que é de mais relevante na nossa vida, que é a nossa mente através dos nossos pensamentos. Como é que o ser humano hoje, Gustavo, você que tem essa especialidade, se entrega com tanta facilidade ao desânimo, à insegurança, ao medo? O cara tem o poder de governar a sua vida, decidir o teu futuro. Como é que isso acontece na vida do ser humano e como é que hoje esse seu trabalho tem ajudado positivamente na mudança dessa visão de vida e de comportamento? Excelente pergunta, Luciano. Muito obrigado pela essa oportunidade de falar um pouquinho sobre isso. Na verdade, realmente, 98% da população mundial é alienada. Tá? Acha que tem controle de alguma coisa e realmente não tem. E essa alienação, ela fica muito presa a ciclos. E você com comportamentos repetitivos e você não se permite a identificar isso. Você acorda, pega o ônibus, vai lá, bate ponto, paga a conta, vai dormir, você vive o ciclo, daí não aguenta mais esperar, daí a sexta-feira, aí sábado, domingo já começa a sofrer, aquela coisa toda. Você fica um comportamento repetido. E você fica inserido nesse contexto, sempre com muita vontade de sair, mas com pouca ação. E aí quando a gente começa assim, ter um discernimento claro do meu papel dentro deste ciclo, a gente consegue alterar. É extremamente desafiador. É para 2% da população mundial. Na verdade é para todos, mas não é para qualquer um. Né? Qualquer um que não esteja disposto a fazer um pouquinho de esforço para sair dessa roda da vida do hamster que fica correndo atrás só dentro da rodinha que gira e não sai do lugar, a pessoa tem que estar disposta a fazer coisas diferentes. E realmente você falou pensamento, só que a gente tem 60 mil pensamentos dia, fisiologicamente falando, e além disso, programadamente, 80% deles são negativos.
Por quê? Porque o medo te estagna, ele te para, e aí o teu cérebro, que ele tem uma função original, que é de preservar a espécie, sobreviver e também economizar energia, ele está fazendo o papel dele. E aí a gente acaba sendo sabotado internamente por nós mesmos, sem tomar consciência disso, e aí você continua fazendo tudo sempre igual. O que é ótimo para o cérebro com relação a gasto energético. Só que é péssimo para você, para viver aquela vida digna e próspera que você está se limitando. Quando você reprograma o teu comportamento de uma maneira positiva, você começa a se tornar o condutor da tua vida. Que esse é o papel de pessoas como eu, ajudar você a voltar a tomar a rédea da tua vida e você conduzir ela de uma maneira muito mais próspera e muito mais apropriada. É fácil? Não. Possível? Totalmente. Esforço? Tem que ter, nem que seja um pouquinho por dia. Agora, você acha que tudo nasce na perda da identidade da pessoa, Flávio? Eu sou um cristão, ok? Então, a minha fé, ela aponta de que eu sou o filho do dono do mundo. A Bíblia diz de que eu sou o co-herdeiro de Cristo. Há uma máquina extraordinária aqui na minha cabeça, que os cientistas hoje não conseguem entender o subconsciente do ser humano. Tenho dons e talentos, quer dizer, o que eu não posso realizar na minha vida, o que eu não posso alcançar na minha vida. E quando a gente vê essas pessoas desanimadas, ela invariavelmente não tem a sua identidade, a sua essência. Você acha que é a raiz para quem deseja mudar de vida? Essa questão de identificar de fato quem eu sou. E não assim, eu acho, não, de fato, pela tua fé, pela tua crença, quem você é? Você acha que esse é o ponto de partida para qualquer mudança, Flávio? Eu vou falar para você o seguinte, é um ótimo gatilho. Tá? E aí eu vou falar para você um pouquinho mais. Eu gosto muito desse quesito de falar de fé, dessas coisas todas. Mas eu tenho alguns clientes que até que são agnósticos e ateus. E a gente reconstrói, por isso que a reprogramação é uma coisa importante. Religião ela é extremamente interessante, foi muito interessante, mas ela também faz muito papel de limitador, com várias crenças que nos colocam. E quando a gente tem um certo cuidado, um zelo, e a gente reconstrói uma imagem de um Deus gigantesco, absurdo. E Cristo veio nos mostrar qual é esse caminho. Ele é para mim, como eu disse para você, eu sou faixa preta de jiu-jitsu, e o preta dos pretas para mim, pisou nessa terra é Jesus Cristo. Mas tem outros faixas pretas importantes que já também sinalizaram, que até antes de Cristo mesmo já passaram e marcaram a história. Então a gente tem que ter um certo respeito e consideração com relação à história que está aí. E aí, com relação a isso, quando você pega e entende que, na verdade, a religião, que é religar a Deus, você tem que relembrar, na verdade, você não precisa estar religado a Ele, você está nele. É um só. Exato. E quando você entende esse conceito, se eu tenho eu não sou o todo, mas eu sou parte dele. Então eu tenho uma autoridade sobre mim. E aí quando você tem uma autoridade sobre si mesmo, e aí você começa a interagir com esta massa divina que está diante de você, você começa a ver que o reflexo dessa massa é o reflexo do que está dentro de você. Sim. Se não está bom aqui, não é aqui que tem que mudar, é você. Então presta atenção nisso, você tem o poder de mudar a tua vida de uma maneira significativa. Só que a gente tem instalados essa situação da zona de conforto do teu cérebro, sensações ruins no nosso coração. Os traumas. Tudo isso que, na verdade, quando você começa a entender um pouquinho, você começa a ter autoridade sobre a única coisa que você pode ter, que é o seu pensar e o teu sentir, a propriedade entre o pensar e sentir, ela cria uma conexão muito forte, afetiva ou não, e com todo o contexto que está aqui diante de você. E aí a vida começa a mudar. Nossa, tá dando certo. Caramba, uma ligação que eu não esperava. Aquela coisa toda. O mundo que mudou? Ou foi a tua forma de encarar o mundo e foi a tua gestão interna? Esta reprogramação comportamental positiva é um treinamento mesmo onde eu viso resgatar isso dentro da pessoa. Porque você tem autoridade. Jesus Cristo mesmo falou, vós sois deuses. Aquilo que eu faço, vocês podem fazer e muito mais. Então, só que a gente tem crença que não limita, a gente empodera uma coisa, mas não empodera a si mesmo. E quando você destrava isso, você começa sim a fazer um crescimento lento, gradual e contínuo para a tua melhor versão, para a tua versão mais próspera. E isso começa na hora que você acorda e termina na hora que você vai dormir. Todo dia, daí entra num processo do princípio Kaizen da melhoria contínua. E aí você vai criando a tua melhor versão. Eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos aqui o assunto com o Gustavo Hohendorf. O Gustavo é reprogramador comportamental positivo. Nós voltamos no instante.
indústria e contabilidade 4.0. Estamos vivendo a quarta revolução industrial. A informática mudou a velocidade da informação. Na indústria 4.0, a automação atinge níveis próximos até da inteligência humana. Os modelos tradicionais de produção são substituídos por novas tecnologias, como a internet das coisas, inteligência artificial, big data e analytics. Essas tecnologias são capazes de automatizar a produção e direcionar a inteligência humana para áreas menos operacionais. Como os processos contábeis estão naturalmente relacionados a tarefas técnicas, já se questionou muito sobre a sobrevivência da contabilidade tradicional nesse avanço da indústria 4.0. E é aí que nasce a contabilidade 4.0. Também com base nas novas tecnologias. As máquinas já são capazes de realizar diversas ações manuais, mecânicas e repetitivas, investindo em tecnologia e ferramentas, liberando pessoas para tratarem com pessoas. Esse perfil mais tecnológico, que deixa de lado grande parte dos processos manuais e documentos impressos para adotar os meios digitais, é a contabilidade 4.0, que garante mais rigidez, velocidade, precisão às atividades. A contabilidade evoluiu e o profissional também. As inovações tecnológicas não chegam para diminuir a importância do contador, muito menos para substituí-lo. Ele assume um novo papel. O contador 4.0 não é mais aquele que apenas faz contas e preenche declarações. Ele agora tem uma posição mais estratégica, proativa, consultiva e com foco na gestão. Estar atento ao movimento de inovação atual é fundamental. Entender a importância da tecnologia e como ela é capaz de deixar os processos mais ágeis, seguros e econômicos são premissas básicas para a contabilidade moderna. Assim, a integração entre a inteligência humana e a inteligência das máquinas pode trazer muito mais valor para as empresas. Primeiro, agradeço a oportunidade da Barbeiro Advogados fazer parte do seu programa. O objetivo de nós participarmos é poder, com pequenas explicações, alguns momentos jurídicos, de uma maneira leve, mas bem atual, ajudar o telespectador empresário, inclusive, a se situar no momento do Brasil, no momento legal do Brasil, no momento do mercado do Brasil, para saber quais possibilidades ele tem para melhoria, para ele atuar no mercado, para se posicionar frente a um problema societário, frente a um problema financeiro no decorrer da trajetória dele como empresário. A Barbeiro Advogados ela atua já há 7 anos nesse mercado e foco é direito empresarial. Então você, telespectador que é empresário, fique atento que são informações interessantes. O Hospital Unimed, Unidade Anchieta, cresceu para atender você e a sua família com mais qualidade, conforto e segurança. Agora são cerca de 6.000 metros quadrados de área construída. Os leitos de UTI mais do que dobraram e os de internação triplicaram. Além disso, o Hospital Unimed, Unidade Anchieta, oferece uma equipe altamente qualificada e equipamentos de última geração. Unimed Jundiaí, cuidar de você. Esse é o plano. Acesse o nosso site unimedjundiaí.com.br. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Gustavo Hohendorf. O Gustavo é reprogramador comportamental positivo. Gustavo, primeiro te agradecer pela gentileza aí do presente dos livros. 2 livros escritos. Esse livro é Introdução ao RCP, Reprogramação Comportamental Positiva. E esse livro, Pequenas Atitudes, Grandes Vitórias. Como é que foi o desafio de escrever esses livros? Como é que tem sido esses livros no sentido de influenciar positivamente a transformação das pessoas, Gustavo? Muito obrigado pela oportunidade de estar falando sobre meus livros. Eu nunca imaginava que eu fosse ser capaz de fazer algo do tipo. Eu sempre fui o meio aquele do fundão da classe, mas eu sempre fui um cara pop. E uma coisa que eu já percebi ao escrever esse livro agora em dezembro, vai fazer 15 anos que eu escrevi. Tá, é o primeiro. É, o primeiro livro. Esse livro foi um despertar assim, bastante significativo para o propósito de vida meu, que é mudar minha vida para melhor e mudar a vida das pessoas, também do mundo, o máximo possível para melhor.
E esse livro foi um gatilho. Eu vivi algumas situações, eu sempre era do fundão, mas eu sempre tive amizade com as pessoas menos favorecidas, ou os famosos nerds, aquelas coisas todas. E na nossa época a gente não chamava de bullying, né? Mas tinha aquela sacanagem toda que a galera fazia e eu não me sentia confortável, eu nunca gostei disso. Tanto é que às vezes eu tomava até as dores. Por que você não zoa comigo em vez de zoar com ele? Né? Então eu tinha muita amizade, eu fluía muito bem e essa parte humana foi que me fez caminhar bastante dentro desta seara. Porque eu falei, por que precisa de uma coisa para ter outra? Para que eu preciso ser pop humilhando uma outra pessoa? Então isso me incomodava desde moleque. E aí eu fui observando meu comportamento também. Com 19 anos de idade eu entrei a ser propagandista na indústria farmacêutica. E ali também me despertou muita coisa com relação a ego, a consciência, aquelas coisas todas. Eu tinha que aprender a lidar com vários tipos de perfil de pessoas. Na faculdade, eu estava terminando a faculdade, eu vivi duas situações extremamente distintas. Um com um mecânico, no mesmo dia, e eu no meio da tarde com um médico, extremamente elitizado, um cara super bacana também, mas ele naquela postura dele. Os dois, ao sair do encontro deles, os dois falaram assim, ó, você devia ensinar as pessoas como tratar os outros. Eu falei, como assim? De manhã até então, o mecânico tal, ele tinha uma simplicidade e eu tratei ele de uma maneira até faz sentido. Ele brincou assim, ó, você deveria ensinar esses mauricinhos como tratar a gente mais simples. Eu falei, pô, obrigado, você está me chamando de Mauricinho, brinquei com ele e tal, e fui embora. Até então não tinha pousado de uma maneira, mas no mesmo dia, questão de horas depois, um cara com o oposto da postura do contexto social, que seria o topo da cadeia, ele fala a mesma mensagem para mim. Eu falei, alguma coisa tem aí. Foi quando eu comecei a perceber o comportamento das pessoas que andavam do meu lado. Nós, representantes, andávamos muito juntos, mesmo sendo concorrentes, a gente visita os mesmos clientes e tal. E aquilo eu comecei a notar comportamento. Sentava do lado de uma senhora, eu pedia licença tal, e os outros não faziam isso. Eu falei, caramba, mas por quê? Para mim era uma coisa tão protocolar, tão simples. Foi quando eu tive o gatilho de começar a relatar. E o Pequenas Atitudes, Grandes Vitórias, eu não sou nenhum grande escritor, me tornarei um ainda, quem sabe um dia, mas eu dei o primeiro passo. Por isso que eu falo, a atitude ela é diferente, ela faz com que você se posicione e que você conquiste novos espaços. Foi quando eu relatei experiências de vida, até aquele momento, que hoje eu tenho muito mais, 15 anos depois, óbvio, e compartilhei. Mostrei para o meu diretor da faculdade e para o meu pai. Os dois falaram, caramba, que coisa assim, bacana. Meu pai deu o nome para esse livro, que foi eram pequenas atitudes que eu fazia que me traziam grandes vitórias. E o diretor olhou, comprou a ideia e falou, caramba, isso aqui é um pocketbook, vamos editar? Aí a gente editou, aí eu saí da faculdade, fui para a FGV fazer gestão comercial no MBA, o diretor da faculdade ligou para o diretor da FGV e falou, dá uma olhada nesse moleque. E ali eu comecei a dar palestra do livro, comecei a fazer pequenas coisas. Quando eu terminei o MBA, o cara da FGV me chamou para dar aula para pós-graduação da FGV, dar aula de marketing, gestão de habilidade e competência, liderança e relacionamento interpessoal. Tudo isso me deu mais chancela ainda para fazer o que eu faço hoje. Foi um marco assim excepcional, simples. Mais uma vez, o menos é mais. Vamos descomplicar? Às vezes a gente não está percebendo as coisas e com pequenas sutilezas que você começar a fazer no teu dia a dia, você cria grandes vitórias. Então esse foi o meu primeiro desafio. Daí depois de anos, me desenvolvendo, eu acabei chancelando a metodologia, porque eu falei, vamos patentear a RCP, tal, essas coisas, mas não existe patente, mas você se torna um autor intelectual quando você publica um livro. Então ali também é parte do meu treinamento. Você sim, lendo um livro, pode fazer grande mudança na tua vida. Então, faça, e é fato. Pode ser que uma informação significativa para a tua mudança esteja num livro. Então, eu incentivo muito a leitura do livro. Tá? E essa história do jiu-jitsu, como é que isso nasceu? Você é faixa preta de jiu-jitsu hoje, eu não consigo imaginar o que uma pessoa tem que fazer para chegar onde você chegou em relação a essa arte marcial. Como é que isso aconteceu, como é que nasceu e como é que isso tem te ajudado no equilíbrio na tua vida? Tudo, tem tudo. Na verdade, a gente é uma construção, né, de pequenos ou grandes fatos dentro da tua vida. E o jiu-jitsu foi um grande fato marcante na minha vida para fazer o que eu faço hoje. Porque, na verdade, se você pegar milhões de praticantes de arte marcial, de 3 a 5% são faixa preta só. Então mostra resiliência, mostra determinação, mostra propósito, mostra disciplina. E sim, aqui como a gente falando de rede de relacionamento, as pessoas que vivem ao teu redor, ela pode te ajudar também a você chegar num objetivo ou pode te atrapalhar. A gente é a média das pessoas que vivem ao redor. Eu sou muito grato ao meu mestre que me concedeu a faixa preta, na verdade por merecimento meu, mas ele me ajudou muito na trajetória. Porque o protocolo é você ser faixa preta em 10 anos. Seria 2 anos para cada faixa, são 5 faixas. Eu demorei uns 15, 16,
anos para eu chegar na faixa preta, porque eu casei muito jovem, tive uma filha muito jovem, depois outro filho, faculdade, dando aula e não sei o que. Foi bastante desafiador eu continuar nessa jornada. E grato a essas pessoas que também contribuem com o teu propósito. E isso me dá chancela, porque se você quer fazer, você faz acontecer. Então, a faixa preta para mim hoje ela é uma formação tão significativa quanto o meu mestrado, quanto o meu MBA, quanto a minha formação. Eu considero ela uma formação desse mesmo nível. Agora, Gustavo, a gente não é um robô, né? A gente tem os nossos sentimentos, as nossas emoções, o nosso subconsciente, a nossa história do passado, que às vezes não foi tão de acordo com aquilo que a gente gostaria. Então, a gente tem os nossos momentos baixos, ainda que a gente consiga reduzi-los o máximo possível, mas a gente está vivendo num mundo onde as pessoas vivem dentro dos seus próprios interesses, indiferenças, essa necessidade de ter, conquistar, ganhar para guardar o futuro. Como é que você lida com os seus picos de, entre aspas, crises, se é que eles acontecem na sua vida? Como é que você enfrenta esses momentos de adversidades que eventualmente bate sobre a sua vida? Isso é uma excelente pergunta. Não tem, enquanto nós estivermos sob esse teto, esse céu, a gente vai ter aflições. Não vai ter jeito. Isso daí é uma coisa natural. O que acontece? Os desafios são dados para a gente poder ter a oportunidade, porque eu vou falar aqui, essa grandiosidade divina que nos envolve, ela é neutra, ela não tem o bem e o mal para ela, é um amor puro. Mas quem define o bom e o ruim é a gente. Então isso causa sofrimento. A comparação, causa sofrimento, o desejo de você não fazer a sua realização. Então essas frustrações a gente tem que fazer melhor gestão sobre ela. Óbvio que eu tenho os meus momentos de vales, né, onde a gente chega, a gente se identifica, opa, peraí. Mas aí a resiliência, a forma como... Tem gente que sofre 48 anos, tem gente que sofre 48 meses, tem gente que sofre 48 semanas, 48 dias... 48 horas ou 48 minutos e 48 segundos do meu sofrimento pode ser uma intensidade tão grande quanto você pela vida. Mas a característica é passado para mim aprendizado. Eu tenho que tirar melhor proveito daquele passado. O único momento que eu tenho realmente de fazer algo é agora. Futuro eu construo. De agora em agora o nosso futuro melhora. Se eu não estiver bem agora, como é que eu vou poder mudar esse cenário? Então eu preciso sim usar todos os elementos, o conhecimento está à sua disposição, mas o conhecimento não aplicado, ele se torna burrice. O conhecimento aplicado, ele é sabedoria. E aí faça como Jesus Cristo. Eu adoro aquela passagem, quando Jesus Cristo fez eu acredito piamente que Jesus Cristo fez milagres. Tá? Só que com a interferência das pessoas que estavam sendo... os beneficiados desse milagre. Daí estava lá aquela passagem do aleijado, né? Que daí Jesus Cristo deu um comando e falou, levanta e anda. O aleijado fez o quê? Levantou e andou. Sim. Jesus Cristo não foi dar a mão para ele. Tem que ter atitude, tem que ter o seu primeiro passo, não tem jeito. Então, nesses momentos de aflição, eu tenho os meus elementos que eu uso, são ferramentas mesmo que a gente acaba tendo a oportunidade de usar, até mesmo você mudar a tua postura física, mental, intelectual, o tom de voz, para de vitimismo e volta para o jogo. E aí quando você volta para o jogo, as coisas fluem muito mais naturalmente. Mas é intenso, sem esses vales, como é que eu vou poder comparar minha glória? E então, como é que você vai poder dar um depoimento daquilo que você passou e aquilo que você superou para chegar onde você chegou, né? Com certeza, precisa-se, isso daí fortalece. Agora, Gustavo, a gente vive num país, infelizmente, com esses altos e baixos, e os últimos 3, 4 anos o Brasil tem andado de lado, se não para trás. Provavelmente nós temos aqui telespectadores que nos assistem nesse momento, que estão passando por um momento de adversidade em sua vida. Pessoas que não sonham mais, pessoas que deixaram de lutar pelo amanhã. Se você pudesse jogar um desafio para o amigo aí, dar uma mensagem para ele, né, com base na tua experiência, o que você diria para esse nosso telespectador que eventualmente hoje está com uma cabeça um pouco mais baixa? Realmente um cenário como esse, eu vou falar para você o seguinte, foi onde eu mais prosperei. Tá? Não só eu era gerente nacional de vendas, poderia ter muito bem continuado com isso e eu decidi naquele momento romper e criar uma nova, exatamente num momento como esse, empreender. E foi a melhor decisão que eu tive. Só que qual é a dica que eu deixo para você? Levanta a tua cabeça. Porque a cabeça inclinada para baixo, seus hormônios já vão ficar sendo negativos e vai te alterar a tua gestão física. Levanta a cabeça, acredita, começa a agir, nem que seja um pouquinho, faça pequenas leituras, converse com pessoas positivas e produtivas porque você é contagiado.
ou você é contaminado. Se você for o primeiro que reclama, atenção, gerencie as suas palavras, gerencie os seus comportamentos e acredite, a gente pode sim muito bem mudar todo o nosso contexto quando a gente se torna positivo. A positividade já está mais do que comprovada, ela traz benefícios de saúde, vive-se mais, produz-se mais, então busca mais informações sobre esse tema que realmente pode mudar a tua vida. Gustavo, prazerzaço estar comigo, obrigado por ter aceito meu convite. Permanente o programa, sempre que o amigo quiser compartilhar com o nosso telespectador, o convite é permanente. Obrigado. Uma grande honra. Eu espero que tenha ajudado de alguma maneira seus telespectadores e para mim vai ser um prazer estar aqui de novo contigo. Obrigado. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá.